gente, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Me chamo Raina, sou monitora de Química 2, já fui monitora de Matemática também. E a gente vai resolver aqui um estudo dirigido bem rapidinho sobre fração molar. Só fazendo uma breve revisada com vocês, o que seria essa fração molar? Seria justamente o número da quantidade de um determinado molécula, né, o número de mols dessa molécula, sobre o número de mols da solução. E como é que a gente calcula o número de mols da solução? O número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Então, vamos para a primeira questão. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Uma solução de NaNH4Cl possui 10,7 gramas de soluto. Ok, primeira informação. Dissolvida em 176 gramas de água. Qual a fração molar desse composto? Foi o que eu acabei de falar para vocês, que a gente vai trabalhar com o número de mols. Então, quando a questão estiver nos dando a massa, a gente vai ter que descobrir o número de mols. Quais são os dois compostos que a gente está trabalhando aqui? Não é justamente o NH4Cl e o H2O, que é a nossa água aqui, que está os 176. Então, a gente vai ter que descobrir a quantidade do número de mols de cada um delas, de cada um dessas duas substâncias, nessa quantidade de massa que está me dando aqui. Como é que eu vou descobrir isso? Vocês lembram que a fórmula do número de mols... Deixa eu fazer aqui embaixo para ficar mais organizado. A fórmula do número de mols N é igual à massa que está me dando na minha questão, seja do soluto ou do solvente, sobre a quantidade molecular desse soluto ou desse solvente na minha tabela periódica. Então, vamos fazer primeiro a do NH4Cl. NH4Cl. A gente tem a massa, N1, já que ele é o soluto, né? A gente tem a massa que o experimento está nos dando, que é justamente esses 10,7 gramas. E o nosso MM1, a gente tem? Não, mas a gente pode muito bem calcular, né? Que eu sei que esse valor é o valor da tabela periódica, quando a gente soma todos os elementos que formam aquela molécula. Então, nitrogênio é quanto? Vamos ver lá na questão, 14. Mais, a gente tem 4 moléculas de hidrogênio, cada uma é 1 grama, então mais 4. Mais o Cl. Quanto é que é o Cl? Deixa eu ver aqui na minha enunciada. Acho que é 35,5. Ao somar isso daqui, a gente vai 53,5. Então, a gente tem que o nosso MM1 é esse valor. Então, para descobrir o número de mols do meu soluto, quanto é que como é que eu vou fazer? Vou colocar a massa que ele está me dando no meu enunciado, que é a massa utilizada de soluto, que é 10,7, sobre a massa molecular dessa substância, que é 53,5. O número de mols, no caso o N1, né, que é o do soluto, vai ser 0,2. 0,2 o quê? Mols. Só que é só a gente bota só mols. Aí, para descobrir a minha fração molar, que é o que ele quer, eu também preciso saber a quantidade de mols de água que eu estou usando. Então, vou fazer agora aqui o meu N2. Que o meu N2 vai ser M2 sobre Mzão, MM2. Quem é o meu M2? O Mzinho, né, no caso? 176,4 gramas de água. E quem é a minha massa molecular da água? A gente vai descobrir agora, H2O. Eu sei que cada hidrogênio é 1 grama. Se eu tenho 2, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio. Mais cada de oxigênio é 16. Então, a minha massa molecular da água é 18 gramas também. Vou agora substituir os valores na minha equação para descobrir o número de mols que está tendo nessa água.
176,4 sobre 18. 9,2. De que? Mols. Então, eu tenho que a quantidade de mols de NH4Cl vai ser 0,2 e a quantidade de mols de água vai ser 9,2. Aí eu vou lá no meu enunciado, leio de novo. O que ele está me pedindo? A fração molar. E o que foi que eu falei para vocês? Como é que se calcula a minha fração molar? Não é justamente o meu N1, como ele está pedindo a fração molar do soluto, né? Que é esse composto NH4Cl, vai ser N1, que é ele, né? Referente a ele, é o número de mols dele, sobre o número de mols da minha solução, que no caso seria N1 mais N2. E aí a gente vai fazer 0,2 sobre 0,2 mais 9,2, que é que a gente vai ter aqui 0,2 sobre 9,4. Movendo as vírgulas, a gente vai ficar 0,021. Aí agora vamos para a nossa segunda questão. Qual fração molar do componente A de uma solução contendo 4 gramas de A e 8 gramas de B? Ok, ele quer a mesma coisa que ele pediu na questão anterior. Qual a fração molar do componente A, e ele está me dando a quantidade de massas de cada um dos componentes. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Descobrir o número de mols de cada um dos componentes, para depois colocar naquela nossa formulazinha lá. N1, no caso aqui vai ser Na, é igual a Na mais Nb. Então, vamos lá. Para a gente saber o número de mols de A, o que é que a gente precisa? A gente precisa do M1 e do MM1 também. Só que aqui, no caso, eu vou enumerar como se fosse A, porque é para a gente ter uma organização melhor. E qual que é a fórmula? Na é igual a MAzinho sobre Mzão A. O quanto de grama tá me dando na minha questão do componente A? 4 gramas. Então, vou colocar aqui, 4 gramas. E qual é a minha massa molecular do componente A? Ele tá me dando aqui, ó. A gente não vai precisar nem calcular. Massa molecular, 20 gramas por mol. 20 gramas. Então, colocando na minha fórmula, eu vou ter que vai ficar 4 sobre 20, que é igual a 0,2. Número de mols do A, né? Mesma coisa a gente vai fazer nessa outra aqui. M minúsculo B vai ser quem? Vai ser o nosso valor em gramas que a questão está nos dando, que está sendo utilizado no experimento. 8,4. E o Mzão grandão B vai ser quem? A massa molecular de B. 28. Na minha fórmula, o que é que eu vou fazer? Vou dividir 8,4 dividido por 28. Vou fazer aqui rapidão na calculadora. 0,3. Vou botar de outra cor. 0,3 mols de B. E para descobrir a minha fração molar, porque eu esqueci de falar para vocês, mas é como se fosse um diagramazinho, né? Os 3 passos. Para descobrir a minha fração molar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu quero saber a fração molar de A, eu vou pegar e vou dividir o número de mols de A sobre o número de mols da solução. Na mais Nb. Aí vou lá. Na é quem? 0,2. E Na mais Nb? 0,2 mais 0,3. Isso daqui vai dar 0,4. É a minha fração molar de A.
E por fim, nessa última questão, que ele está nos pedindo, calcule a fração molar do soluto e do solvente. Então, não é mais só do soluto, é do solvente também. É o mesmo procedimento. Primeiro, o que a gente vai calcular? Número de mols do soluto ou do composto 1. Depois, número de mols do solvente. E depois, fração molar. Então, vamos para o número de mols do soluto. O que foi que a gente aprendeu? Que a fórmula do número de mols é igual a massa do meu soluto sobre a massa molecular desse soluto. Como é que eu vou calcular a massa molecular? Ele não está me dando, mas eu sei que o meu composto é H2SO4. E eu sei que o enxofre é 32, que o hidrogênio é 1, mas como eu tenho duas moléculas, eu vou multiplicar, então vai ser 2. E que o oxigênio é 16, mas como eu tenho 4, seria 16 vezes 4, porque eu tenho 4 moléculas de oxigênio. 64. Isso tudo aqui, 64 mais 32 mais 2 vai dar 98. Então, a minha massa molecular do enxofre é 98, que é o que eu vou substituir aqui embaixo. E qual é a massa que ele está me dando na minha questão? 49 gramas de ácido sulfúrico. Eu acho que eu falei massa do enxofre, mas é a massa do ácido sulfúrico, gente, que é 98, viu? Gramas por mol. Aí foi aqui o que a gente vai fazer? Somente dividir 49 dividido por 98. 0,5. O que? Mols de quê? De ácido sulfúrico, que é H2SO4. Vou botar os valores só pra gente não ficar perdidos. Aí o nosso solvente, quem é? É a água. Da mesma forma a gente vai calcular M1, que é a massa que ele tá me dando ali, que é os 81, né? O que ele tá usando no experimento, quando ele foi misturar os dois, sobre a massa molecular da água. A gente já viu aqui que a massa molecular da água é 18. Por quê? Porque a gente tem H2O, 2 hidrogênios, mais um oxigênio, que é 16, que é igual a 18 gramas por mol. Coloco aqui na minha fórmula, 18. 81 dividido por 18 vai me dar 4,5. O quê? Mols de H2O. Aí agora a gente vai para a parte da fração molar. Só que o que ele está pedindo? Ele está pedindo a do soluto e também a do solvente. Então a gente vai calcular por partes. Aqui a gente vai fazer tanto x1 quanto x2. Então, primeiro, x1 é igual a N1, que é o número de mols do soluto, sobre o número de mols total, né, da solução, N1 mais N2. E x2 é igual a número de mols do solvente, que é a água, mais o total. Mas não, sobre o total, que é N1 mais N2. Vamos calcular primeiramente o x1. x1 vai ser igual a N1. Quem é N1? 0,5 mols, que é o que a gente já viu de ácido sulfúrico. Sobre 0,5, né, que é N1, mais N2, 4,5. 0,5 sobre 5, porque somado esse de baixo aqui vai dar isso, né? Vai nos dar 0,1. 0,1 o quê? De fração. Vixe Maria, até ilegível aqui. Molar, enfim, fração molar do ácido sulfúrico. Já a fração molar da água, como é que a gente calcula? Coloca o número de mols da água que a gente descobriu, 4,5 sobre o total. A gente já viu aqui que o nosso total deu esse 5 aqui, né? Então, só preciso substituir ele embaixo. 5. 4,5 dividido por 5 vai dar 0,9, que é a fração molar de quem? Da água. Vocês conseguem perceber aqui que é como se fosse uma porcentagemzinha. Nessa aqui fica mais evidente, porque tá dando os valores fechados. Se a gente for somar 0,9
mais 0,1 não vai dar 1 fechado? E multiplicado por 100 não é 100? Então, é como se tivesse dado os nossos 100%, que é a solução. Então, aqui, se a gente quisesse saber da fração molar em percentual, esse 0,1 seria como se fosse 10% da nossa solução. 10% é composto de ácido sulfúrico e 90% de água. As outras também se comportam da mesma forma, só que o que acontece? A gente não descobriu o solvente das outras, né? Porque a questão não pedia, só pedia dessa. Então, aqui fica bem evidente essa comparação da fração molar.